Começo de ano é sempre uma dificuldade para muitas famílias, não é mesmo? É uniforme, material escolar, IPVA, IPTU, viagem de férias e várias outras contas que acabam fazendo estragos no bolso do consumidor. Para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos bater um papo com o Johanny Marques. Ele é assessor de investimentos e vai trazer algumas dicas para você se planejar para manter as contas no azul. Johannes, obrigado por ter vindo aqui, por tirar esse tempo para conversar um pouco com a gente. Carol, eu que agradeço o convite. Obrigado. Johannes, começo de ano então, né? Qual que é a importância da gente estabelecer metas financeiras para o ano? Carol, pergunta muito importante, tá? Porque o começo do ano, de fato, ele marca algo novo para a gente. É quando a gente vai começar a academia, vai começar um projeto novo e a educação financeira também, né? O planejamento financeiro também. Então é muito importante a gente entender todas as nossas despesas, todas as nossas receitas e tentar fazer dentro disso um orçamento para que a gente passe por todos os meses sem comprometer o nosso salário e que a gente consiga chegar no próximo janeiro e a gente não ter essa facada no bolso com o IPTU, com o uniforme, com o IPVA, ou seja, não é surpresa. Então é muito importante a gente realmente pegar o janeiro e iniciar esse planejamento de médio prazo, de curto prazo e de longo prazo para que não tenhamos nenhuma surpresa, tanto ao longo do ano quanto nos próximos anos também. E como que a gente faz para a gente avaliar o orçamento familiar? Bom, é muito importante você pegar todas as receitas, então a receita de todo mundo que recebe, seja o pai, a mãe, os filhos, caso também trabalham, unificar também todas as despesas que tem como aluguel, carro, escola, transporte, compras do mês, água, luz, internet, e a gente verificar tudo que entra, menos todas as despesas, e ver se a nossa situação nesse momento é superavitária, ou seja, tem sobrado dinheiro, ou ela é deficitária, se ela está faltando dinheiro. Se estiver faltando, acende uma lanterna vermelha aí, porque é aquele cenário que a gente precisa entender. Da onde está faltando esse recurso, o que a gente está gastando demais, que talvez não seja necessário, e a gente começar a procurar caminhos para entrar numa situação superavitária, ou seja, sobrar dinheiro. Johannes, como você comentou aí, esse é um período do ano que a gente tem que aproveitar para a gente poder organizar aí, né, para ter os próximos meses tranquilos, quem sabe os próximos anos tranquilos, né? Perfeita? E aí Perfeita. eu acredito que o ideal seja a gente começar a guardar, economizar dinheiro, né? Quem quer fazer isso? Quem quer aproveitar o começo do ano para conseguir guardar dinheiro ao longo do ano? Como é que precisa se organizar? Bom, não existe uma regra financeira para isso, tá? Tem muitas literaturas que tem uma regra, entre aspas, que fala da regra de 10% do que você ganha, automaticamente você vai investir, 30% do que você ganha do seu salário, né, da receita da casa, você gastar com gastos para você realmente, diversão, cinema, um churrasco, e 60% é manter os custos fixos. Então seria você, com esse 60% do que sobra, né, da sua receita, o aluguel, a água, a luz, telefone. Então esse seria o cenário ideal na qual você consegue investir, ter dinheiro, ter gasto para você também, para o seu lazer, e você manter o seu padrão de vida dentro desses 60% também, tá? Tem muita literatura que fala que é 20% para investir, 30% para você gastar com o seu lazer e 50% com gasto fixo, mas, mais uma vez, isso não tem uma regra. O mais importante é você ter sempre orçamento e você ser fiel a ele. E aí o ano começa e a gente já começa com muitas contas por aí, né? Como eu Correto, comentei, gastos com escola, correto. os impostos, né, que chegam. E como é que a gente faz para se programar para esses gastos de início de ano? Perfeito. A programação ela vem antes, tá? Então o correto seria no ano anterior nós já termos nos programado para quando chegar janeiro a gente conseguir arcar com essas despesas, porque até então já estava planejado. Se porventura chegou janeiro, não tenho esse planejamento, não tenho uma situação superavitária e de fato eu me deparei agora com o imposto, com os gastos, tá? O principal é tentar não criar dívidas de longo prazo, tentar fazer parcelamentos que não tenham juros, tentar fazer parcelamentos que não comprometam, né, a sua renda mensal. Então, que estejam dentro do orçamento mensal, que não tenha juros e nem que seja em 24 vezes. Até porque janeiro do ano que vem tem de novo. E agora vamos falar sobre investimento, Johannes. Para quem aí quer começar o ano investindo,
Conta pra gente qual que é a importância de diversificar esse investimento. A diversificação, Carol, ela é muito importante pelo seguinte fator, pelo seguinte cenário. Aquele clássico ditado, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente entende que a diversificação ela é importante porque o cenário ele muda o tempo todo. A inflação sobe, a inflação desce, taxa de juros sobe, taxa de juros desce. E no momento que, por mais que o seu investimento seja de renda fixa, mas que a gente vê uma inflação muito alta e uma taxa de renda fixa muito baixa, a gente acaba tendo perca do dinheiro por conta da inflação. Assim acontece também se porventura a inflação cair demais e você está investindo 100% em títulos de inflação. Você também deixa de ter rentabilidade com o seu recurso. Então a diversificação ela entra nesse cenário para que em um determinado momento um investimento não vá tão bem, o outro supra essa defasagem entre um e o outro, tá bom? E daí, quais são os principais produtos para a gente investir? Hoje a gente tem um leque muito grande, é muito importante o trabalho do investidor de investimento justamente por causa disso. A gente tem títulos de emissão bancária, títulos de emissão do governo, de dívida do governo, que é o Tesouro Direto, temos créditos privados, fundos de investimentos, rendas variáveis, mas os mais conhecidos hoje que agrada principalmente a região aqui do Vale do Paraíba são os títulos de emissão bancária, que tem fundo garantidor de crédito, que é uma entidade privada que protege os seus investimentos, né? Mas que seriam CDBs, LCIs, LCAs, esses dois últimos também não têm imposto de renda, são títulos que agradam bastante a região aqui do Vale do Paraíba. Johannes, quem já está preocupado com a aposentadoria, o investimento pode ajudar ou teria que ser uma outra coisa? Dá uma dica aí para gente. A aposentadoria, perfeito. O investimento ele potencializa demais a aposentadoria, tá? Tem muito estudo que fala que a previdência ela tende a acabar. Mesmo com a reforma que teve em 2019, muita gente fala que a previdência ela tende a acabar. E quando você dá esse passo de procurar através dos investimentos juntar patrimônio, acumular patrimônio, para que numa fase que a gente está menos ativo, não vai trabalhar, o plano de saúde sobe bastante, é extremamente importante você ter acumulado determinado patrimônio para você manter o seu padrão de vida. Então, o quanto antes você começar, mais tempo você tem para os juros compostos fazer efeito e, consequentemente, ter um maior patrimônio na hora de você aproveitar a fase boa da vida. Sim, estar tranquilo daí, correta, né? Correta. A gente está falando aqui agora de dicas assim para a gente, né, começar o ano e seguir aí mais tranquilo, mais organizado, né? Para quem já trabalha, para quem já lida com essa situação financeira, com Perfeito. dinheiro, né? Mas o quanto é importante a gente tratar desses assuntos com as crianças, né? Qual que é o papel da educação financeira para que tenha uma saúde familiar financeira boa? Perfeito. 80% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. E isso deve-se ao fato de nós não termos a educação financeira. Seja em casa, seja na escola. E o brasileiro, culturalmente, nós temos tudo muito fácil, por ser um país tropical, então tem bastante árvores frutíferas, o nosso terreno é muito fértil, então também cultural a gente não tem esse hábito de nos preocuparmos com o futuro, tá? Consequentemente, a gente tem hoje essa população endividada. Mas é muito importante que a gente venha tratando as crianças e até mesmo os adultos, né? Nunca é tarde para aprender sobre educação financeira, para que emocionalmente a gente tenha menos desgastes, menos preocupações, menos ansiedade de como vai ser o mês seguinte. É aquela famosa corrida dos ratos, né? A gente ganha o dinheiro, paga as contas, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas e nunca sobra aquele fôlego para a gente querer aproveitar. Então a educação financeira traz esse fôlego, essa despreocupação, porque você está planejando o seu futuro, você sabe como vai ser o seu mês que vem, o seu ano que vem. E mesmo que saia alguma coisa fora do que você planejou, você tem uma reserva de emergência montada que supra essa necessidade num cenário vermelho, por exemplo. Johannes, muito obrigada pela sua participação aqui, por ter trazido essas dicas tão importantes para a gente começar aí, quem sabe conseguir se organizar nesse início de ano, né? Carol, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente está à disposição.